e vou mandar para o pessoal que não veio, né, que pagou o curso e não apareceu, tá bom? Então vamos lá, curso de cristais. Então a gente tem aí 2 drusas, né, 2 geodos, né, de ametista, maravilhosa, né, por sinal. A palavra cristal vem do grego crustalos e significa tanto gelo quanto quartzo. Antigamente pensava-se que o quartzo incolor fosse gelo super congelado, imagina só, de modo que nunca derretia. O estudo dos cristais é chamado de cristalografia. E eu vou abrir o curso com um vídeo muito bonito que passa os cristais, as imagens dos cristais e os nomes deles. Vou abrir o vídeo. Se você não conseguir ver aqui, você abre no YouTube, à direita, onde está escrito YouTube, que aí ele abre lá no YouTube, tá? E esses links, bom, como eu tô gravando a aula, não vou precisar mandar o link, porque já vai gravado na aula, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo que é bem lindo.
Conseguiu ver? Lindas, né? Esse vídeo eu achei lindo, tem bastante pedra bonita. Estruturas cristalinas. Os cristais são minerais com estruturas organizadas e perfeitas. Eu também fico. Nossa, chego me arrepio quando eu vejo essas coisas. As maiores reservas de cristais naturais são encontradas no nosso país, né? Tem, assim, o nosso país é riquíssimo em pedras, riquíssimo, né? Em minerais. E nós fomos muito roubados, né, pelos portugueses. Nosso ouro foi levado embora, né? E as pedras preciosas, nossa, Minas Gerais foi destroçada, né, praticamente. Suas propriedades os coloca no reino dos minerais, né? Porque eles têm estruturas organizadas e perfeitas. Pois é, coração do mundo, né? O plexo solar, ou o cardíaco do mundo. Então, vamos ver um outro vídeo. Agora esse vídeo é um vídeo técnico, bem legal também. É de um português. E é um vídeo técnico, mas ele é bem fácil de ser entendido, tá? Pra gente ver direitinho as propriedades dos cristais, tá? Vamos lá. Muitos são os tipos de rochas que constituem a nossa litosfera. Porém, todas têm em comum o facto de serem constituídas por minerais. Atualmente, existem cerca de 4.714 espécies de minerais catalogadas pela International Mineralogical Association. Destes, cerca de 150 são considerados comuns, outros 50 ditos ocasionais e os restantes são raros ou extremamente raros. Para que se possa classificar uma substância como mineral, esta terá que ser sólida, natural e inorgânica, não podendo ser originada por seres vivos nem constituir parte dos mesmos. Os minerais são também substâncias homogéneas, ou seja, têm uma composição química determinada e apresentam uma estrutura cristalina, em que os seus componentes, os átomos dos diferentes elementos químicos que os constituem, dispõem-se de modo regular. Existem na natureza diversas substâncias que, por não apresentarem uma destas características, não podem ser classificadas como minerais. O mercúrio
apesar de o encontrarmos na natureza, ser inorgânico e ter uma composição química definida, não apresenta nenhuma estrutura cristalina e, obviamente, não é sólido. Por estas razões, não é considerado um mineral, mas sim um mineraloide. Mineraloide é a designação atribuída a materiais de origem geológica que apresentem características semelhantes às dos minerais, mas não são cristalinos, ou quando são, não apresentam uma composição química suficientemente uniforme para poderem ser considerados como um mineral específico, e de que o mercúrio é disso exemplo. Uma pérola também não pode ser considerada um mineral, pois trata-se de um material produzido por um organismo, as ostras, em reação a corpos estranhos que invadem o seu organismo, como parasitas ou grãos de areia. Ao defender-se do intruso, a ostra ataca-o com uma substância segregada pelo manto, chamada nácar ou madrepérola, composta por cerca de 90% de material calcário, aragonite, 6% de material orgânico, conquiolite, e 4% de água. Depositada sobre o invasor, em camadas concêntricas, essa substância cristaliza-se rapidamente, isolando o agente invasor e formando uma pequena bolota rígida ao seu redor. As pérolas perfeitamente esféricas só se formam quando o parasita é totalmente recoberto pelo manto, o que faz com que a secreção de nácar seja distribuída de maneira uniforme, mas nem sempre tal acontece. O açúcar, termo genérico para hidratos de carbono cristalizados, comestíveis, embora sólida à temperatura ambiente, com composição química definida e estrutura cristalina, uma vez que é produzido a partir da cana-de-açúcar, é uma substância orgânica e, como tal, não poderá ser considerado um mineral. E o gelo? Poderemos considerar o gelo um mineral? Trata-se de facto de uma substância inorgânica de composição química definida e que pode ser encontrada na natureza no estado sólido, apresentando estrutura cristalina. Na natureza podemos encontrar gelo à temperatura ambiente. Para um geólogo, um bloco de gelo é uma rocha, uma massa de grãos cristalinos do mineral gelo. Tal como a maioria das rochas, o gelo é duro, mas é muito menos denso do que a maioria das rochas. Partilha a sua origem com a das rochas ígneas, arrefecimento e cristalização de um fluido. Como as rochas sedimentares, o gelo é depositado em camadas à superfície da Terra e pode atingir grandes espessuras. A característica em comum do gelo, enquanto mineral, é a sua temperatura de fusão extremamente baixa, centenas de graus abaixo das temperaturas às quais a maioria dos minerais se liquefaz. Qualquer mineral apresenta, portanto, estas características: uma substância natural, sólida, inorgânica, com composição química definida e a presença de uma estrutura cristalina. Porém, isto não significa que todos os minerais sejam iguais. Para diferenciarmos um mineral de todos os outros, teremos de observar e analisar as suas propriedades físicas e químicas. A cor é uma das propriedades que poderemos analisar nos minerais. A cor de um mesmo mineral pode apresentar grandes variações, como é o caso do quartzo, pelo que a cor por si só não constitui um critério seguro para a identificação de um mineral. Estas diferenças e alterações da cor poderão ser resultado de fatores climáticos ou fruto de impurezas.
calcite pode também apresentar-se com diversas cores. Observamos aqui uma amostra de calcite ocre resultante da presença de ferro na sua constituição. Já esta amostra de calcite apresenta-se transparente pelo facto de não apresentar impurezas. Outros minerais apresentam-se na natureza sempre com uma só cor. O caso da hematite apresenta sempre uma cor escura. A pirite apresenta uma coloração característica semelhante ao ouro. Também a malaquite se apresenta na natureza sempre com cor verde e azurite com uma cor azul. Outra característica é a cor da risca do mineral, ou seja, a cor do pó do mineral. Fazendo uso de uma placa de cerâmica branca porosa e riscando a mesma com um mineral, poderemos observar na superfície da porcelana a cor gerada pela risca do mineral. Qualquer que seja a variedade do mesmo mineral, o traço mantém sempre a mesma cor. Assim, o traço é uma propriedade característica de cada mineral. A pirite, que apresenta uma cor dourada, produz uma risca de cor cinzenta. O brilho é uma outra característica dos minerais. Uns apresentam um brilho metálico, como é o caso da pirite. Outros, porém, apresentam um brilho não metálico, como é o caso do quartzo, que possui um brilho vítreo. Ainda dentro dos brilhos não metálicos, temos o brilho sedoso, à semelhança do brilho da seda, e também o brilho adamantino, em que reflete a luz como se de um diamante se tratasse. Nestes outros minerais encontramos um brilho nacarado, como o das pérolas. A dureza de um mineral é também uma propriedade que permite a sua identificação. Friedrich Mohs, geólogo e mineralogista alemão, criou uma escala de dureza relativa dos minerais que continua a ser usada até os dias de hoje. Dessa escala fazem parte 10 minerais, na qual um mineral pode ser riscado por um mineral de dureza superior. Escala de Mohs, por ordem crescente de dureza relativa, temos em primeiro lugar o talco com dureza 1, facilmente riscado pela unha. Segue-se com dureza 2 o gesso, também facilmente riscada pela unha. Em terceiro lugar, a calcite, facilmente riscada por uma moeda de cobre, tem dureza 3. A seguir, a fluorite, facilmente riscada por um canivete, tem dureza 4. Com dureza 5, encontramos a apatite, também facilmente riscado por um canivete. O feldespato ortoclase tem dureza 6, facilmente riscado por uma lima. Segue-se com dureza 7 o quartzo, facilmente riscado pelos minerais de dureza superior. O topázio com dureza 8 é mais resistente que os anteriores e é riscado pelos minerais de dureza superior. Em penúltimo lugar encontramos o corindo com dureza 9, apenas riscado pelo mineral acima da dureza superior, o diamante, que ocupa o topo da escala de Mohs, em que apenas pode ser riscado por um outro diamante. Observando outra vez a escala de Mohs, temos o talco, o gesso, a calcite, a fluorite, a apatite, o feldespato ortoclase, o quartzo, o topázio, o corindo e o diamante. Ao exercermos força de impacto sobre o mineral, este irá fraturar, como verificamos aqui na calcite. Fruto dessa fratura poderão formar-se superfícies planas e definidas de acordo com a estrutura cristalina. Com esta superfície gerada de impacto, obtemos uma clivagem que resulta do rompimento de ligações mais fracas existentes na estrutura interna do mineral. Um mineral que também apresenta uma clivagem perfeita é a moscovite, tal como todas as micas. Porém, nem todos os minerais apresentam clivagem e, ao fraturarem, poderão apresentar superfícies concoidais, como o quartzo, ou fibrosa noutros minerais, ou mesmo de superfície irregular. Alguns minerais apresentam propriedades magnéticas, como é o caso da magnetite. Existem minerais
que, devido à sua composição química, reagem com ácidos. Por exemplo, a calcite é facilmente identificável devido a esta propriedade. A calcite é um mineral constituído por carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio reage facilmente com os ácidos, havendo libertação de dióxido de carbono observado pela efervescência. Todas estas propriedades que podemos observar nos minerais, cor, traço, brilho, dureza, clivagem, fratura, magnetismo ou reação aos ácidos, são resultado da composição química e da estrutura cristalina de cada mineral. Interessante, né? Então aí a gente vê as propriedades dos cristais. Diferenças entre vidro e cristal. As diferenças é que o vidro é um sólido amorfo. Como se solidifica rápido, as partículas perdem mobilidade antes de se ordenarem, né? Então a gente tem aí o cristal do lado esquerdo, que é o modelo atômico do cristal. Perfeito, né? Então ele tem a forma o quê? Hexagonal. O que parece isso? A casinha de abelha, né? Que é hexagonal, né? E o modelo atômico do vidro, ele é amorfo, né? Ele não tem forma definida, né? Cristal que não é cristal. Existe um material amplamente conhecido como cristal, mas que não se trata de matéria cristalina. Tem. A natureza é sagrada mesmo, perfeita, né? Quando se fala em copo de cristal, lustre de cristal, vaso de cristal, né? O que se está descrevendo é um vidro de alta qualidade, ao qual se adiciona elevada porcentagem de óxido de chumbo para obter mais brilho. Pela semelhança com os cristais incolores, é chamado de cristal, mas são objetos que não possuem estrutura cristalina, e sim amorfa, não tem forma perfeita. Aliás, uma das dificuldades para a fabricação desses vidros é justamente impedir que eles cristalizem. Os famosos cristais da Boêmia e os cristais Swarovski, que a gente compra, que são caros, né? São vidros de alta qualidade, não cristais, né? Então, são vidros de alta qualidade. Você fala, é cristal. Não, não é cristal, é vidro. Arranjos cristalinos. Assim como frutas podem se reunir em cachos ou pencas, os cristais podem aparecer agrupados, quando eles crescem aproximadamente paralelos uns aos outros, sobre uma superfície plana, constituem uma drusa. Eu tenho aqui a superfície e as pontas, né? Aqui, se dá pra ver, a drusa. Bols de cristal, o que é isso? Não sei.
Balls. Balls. O que é? Que tocam. Não, é vidro. Eu já sei o que é que você tá falando. É vidro de alta qualidade. Sei. Sei. É vidro. Vidro de alta qualidade. É que ali é o seguinte. Eles têm o quê? Eles entram em ressonância um com o outro, né? Porque eles têm a mesma, eles são produzidos de forma de iguais, né? Da mesma forma. Então são vidros de alta qualidade e aí eles entram em ressonância no som. Você quando bate em um ressoa nos outros, os outros entram em ressonância. Aí a gente entra em radiestesia, né? É a frequência vibratória do som que um reconhece do outro e aí ressoa na mesma sintonia. Eles entram em sintonia, em ressonância, isso aí. Se revestem a parte interna de uma cavidade, crescendo a partir da parede rumo ao centro da cavidade, constituem um geodo. Dependendo da pressão dos gases na formação dos cristais, a drusa ou geodo terá poucos cristais de grande tamanho, pressão baixa. Então, esse aqui é pressão baixa, tem os cristais grandes, tá? Ou muitos cristais de pequeno tamanho, que aí eles são produzidos numa pressão muito alta, pressão atmosférica, né? Então, a gente tem aqui, olha, pressão baixa, que é a esquerda, esse cristal branco, né? E à direita a gente tem pressão alta, são muitos cristais em tamanho pequeno, as drusas de ametista, né? São vários cristais pequenininhos, né? Aquele brilho bonito. Cristal também tem sexo. Cristais masculinos e femininos. E também tem os andrógenos. Os cristais são direitos ou esquerdos, de acordo com a direção com que foram formados. Os andrógenos foram formados e cresceram em ambas as direções. Quando a energia entra em um cristal, o plano de vibração polarizada é direcionado para a esquerda ou direita, de acordo com a rotação das espirais da energia. E isto cria diferenças significativas com relação às características do fluxo de energia. Cristais esquerdos. A energia circula dentro de uma estrutura molecular espiralar, rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido anti-horário. Eles tendem a absorver e juntar energia para o cristal. Cristal de energia negativa ou feminino. Cristais direitos. A energia circula dentro de espirais que circulam no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário, e tendem a facilitar a projeção e disseminação da energia do cristal, cristal de energia positiva ou masculino. Eles são cristais que emitem. Os cristais andrógenos servem às ambas funções. Para reconhecer se um cristal é direito, esquerdo ou andrógeno, precisamos examiná-lo cuidadosamente, observando se nas extremidades das arestas laterais encontramos um retângulo ou um losango. A direção dirá se é esquerdo ou direito, ou seja, a direção do retângulo. E se ao invés de um retângulo encontramos um losango, o cristal é andrógeno. Então tem a figura aí, o desenho, né? Do
cristal direito, o esquerdo e o losango. Então, é assim que a gente reconhece o cristal, o sexo do cristal e qual é a finalidade dele, né? Se ele está emitindo energia, se ele está recebendo energia, né? Se ele é um cristal positivo, negativo, ou se ele serve as duas funções. Tipos de cristais. Existem vários tipos de cristais, cada um com suas características. Tem muitos, na apostila tem todos, né? Tem os cristais celestiais, que são esses aqui, ou cristal jacaré também. Ele não tem uma forma muito definida, ele é meio estranho, né? Aqui é um cristal fumê. O laser, que é o que eu uso na minha mesa radiônica. Muito poderoso esse cristal laser. Agora tem que ter cuidado para trabalhar com ele quando for fazer terapia presencial para aplicar em pessoas. Porque ele funciona como laser, por isso que ele tem esse nome, né? Ele emite uma energia muito poderosa, né? E ele atua no campo atômico mesmo, celular. É impressionante. O Phantom, que ele tem um fantasma dentro dele. Eu tenho aqui um bem pequenininho, não sei nem se dá pra ver. Mas ele tem um cristal fantasma. Tem vários cristais fantasmas dentro dele. Você tá vendo? Consegue ver? Então, esse é o cristal Phantom. Ele é excelente para meditação. Drusas, né? Arco-íris que eu te falei, que eu achei um hoje. Pena que não dá pra ver na câmera. Lemuriano. Cristal lemuriano, ele contém informações da Lemúria. Tem tudo na apostila isso, as descrições de cada tipo de cristal. Ele tem as informações da Lemúria, né? Que é uma raça, uma das primeiras raças da humanidade. Então ele tem informações extremamente importantes, né? Uma sabedoria incrível desse povo, dessa raça, dos lemurianos. O cristal fumê, né? Que eu mostrei aqui como celestial também. O arquivista ou Atlante, que tem informações também desse povo, do povo Atlante, da Atlântida. O arquivista, ele tem um triângulo equilátero nele, imperceptível, você tem que olhar muito bem. Eu não tenho cristal arquivista, não achei ainda, não encontrei. Então são cristais que você acessa essas informações com meditação. E aí como que você vai utilizar esses cristais? Você pega ele, né? E você segura e olha e fica ali olhando, né? Receptiva. E você vai absorver as informações. Como que você vai trazer isso para sua consciência? Ao longo do tempo, meditando sempre. E aí você começa a ter as informações em sonhos, em projeção, em intuição. As coisas vão vindo, né? E vão expandindo a sua consciência. Rutilado. Esse eu quero te mostrar. E tem até um videozinho com umas fotos. Ele não está aqui. Tá bem aqui. Rutilado. Esse cristal, ó, você tá vendo? Ele tem, parece que ele tem agulhas dentro dele. Ó, não sei se vai dar pra ver direito. Preciso me lapidar primeiro. Então, esse cristal rutilado também é um cristal
excelente para você conquistar coisas materiais. É um cristal dos desejos. Na verdade, isso aqui é titânio. É explosão de titânio dentro do cristal de quartzo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O quartzo rutilado é um quartzo com agulhas douradas em seu interior. Essas agulhas douradas são o rutilo, um mineral formado basicamente por titânio. Essa pedra promove o perdão em todos os níveis. Segundo a mitologia grega, os homens acreditavam que o material dos rios subterrâneos consistia de quartzo rutilado e auxiliava os deuses no cumprimento de promessas. Além de todos os benefícios que já sabemos dos cristais, o quartzo rutilado alivia a depressão, estanca o medo e acalma a mente. Ele propicia bem-estar, harmonia e força para viver. Olha que interessante. Do ponto de vista espiritual, o quartzo rutilado apresenta o equilíbrio perfeito da luz cósmica e tem o poder de iluminar a alma, promovendo o crescimento espiritual. Então, olha só que legal meditar com esse cristal. Meditar que eu falo é segurar ele e ficar olhando, né? Onde eu parei? É um excelente integrador de energia em todos os níveis. Estes belos cristais, embora pouco conhecidos no Brasil, só existem aqui no nosso país. Imagina. Os estrangeiros pagam alto por eles e levam praticamente toda a nossa produção, que é pequena dada a raridade do cristal. Este arrastão ocorre tanto pela beleza quanto pela crença de que estes cristais têm o poder de ampliar a força da lei da atração e da manifestação dos desejos. Olha que legal. Então, quer alguma coisa muito, muito, muito com vontade? Pega, você pode usar em radiestesia, você pode utilizar ele no turbilhão, né? Um cristal rutilado. Quero comprar um carro, cristal rutilado, né? Uma casa, entendeu? Potencializa o gráfico de desejos materiais com o quartzo rutilado, certo? Vamos ver um vídeo que mostra os cristais rutilados. Esse vídeo não tem som, é um vídeo que só passa slides, fotos, tá? Mas para ver direitinho como que eles são. Vamos lá.
Lindo, né? Naquele site Cristais de Curvelo tem anéis com cristal rotilado. Tem pingente, um mais lindo que o outro. Até vou comprar pra mim. É legal você comprar e mandar fazer em ouro, né? Ou prata. É, vê lá, você vai achar. Tem cada um lindo. Sim, realização de desejos, imagina. Além de trazer bem-estar, acalmar, né? Acalmar a mente. Uma pessoa tá muito ligada, né? Pedras emissoras. As pedras emissoras contatam a mente consciente. Geralmente são densas ou pesadas, às vezes opacas, e podem ser vermelhas, laranja, amarelas, douradas ou transparentes. Eu tenho uma pedra emissora aqui enorme, que é essa aqui, ó. Ela é opaca, tá vendo? Ó. É um grande gerador de cristal. Tem 3 quilos essa pedra. Tá vendo? Aqui foi meu marido que me deu quando ele trabalhava na mina, na Vale do Rio Doce. Ele trouxe pra mim. Isso aqui é um gerador maravilhoso. Um gerador energético, né? Grandão, tá vendo? Também podem brilhar ou cintilar como o sol. Exemplos de pedras e minerais emissores incluem o rubi, que é caríssimo, o diamante, que é mais ainda, né? A lava do vulcão, o topázio, também não é barato, e a rodocrosita, que é mais barata. Mas tem outras, né? Inclusive cristais de quartzo, como eu mostrei. As pedras emissoras estão associadas ao Sol, Mercúrio, Marte, Urano e aos elementos fogo e ar. Foi um presentão. O melhor presente que eu posso receber é cristal. Ah, não tem presente melhor para mim. Aí a letrinha tá bem pequenininha, né? Pedras receptoras. As pedras receptoras são um complemento natural das emissoras. São reconfortantes, calmantes, introvertidas e magnéticas, promovendo a meditação, a espiritualidade, a sabedoria e o misticismo. Criam a paz. Essas pedras promovem a comunicação entre o consciente e o inconsciente, fazendo brotar a sensitividade. Então, olha só, ela aumenta a sensitividade. Irradiam energias que atraem o amor, o dinheiro, a cura e a amizade. As pedras receptoras são bastante usadas para centramento, para estabilizar e reforçar a ligação com a Terra. Como as pedras emissoras, as receptivas também são usadas de 2 maneiras principais. O lápis lazuli é usado para atrair o amor e, energizada diversamente, será capaz de absorver a depressão e criar a alegria. Então, ele tanto recebe como emite, né? Lápis lazuli eu tenho aqui, não tá aqui, tá na minha outra caixa. Eu tenho, mas ele é bem pequenininho, o lápis lazuli. O lápis lazuli, ele era muito usado no Egito, né? As mulheres usavam como sombra, como maquiagem, né? Elas macetavam lápis lazuli, faziam do lápis lazuli um pó e usavam como sombra. Qual a diferença? Eu não entendi. Qual a diferença entre a pedra receptora e a pedra feminina? Não. A pedra feminina e masculina, o sexo da pedra, você vê ele tem um retângulo numa das faces. Ali é o sexo, né?
para a direita ou para a esquerda, ou um losango, que ele é o andrógeno, que ele tem as duas funções, não é isso? A feminina, ela é receptora também, né? E a masculina, ela é emissora, tá? Aonde eu parei? No lapislázuli. As pedras receptoras são encontradas em uma grande variedade de cores. Você vai ter ela verde, azul, verde azulado, violeta, cinza, prateado, cor-de-rosa, preto, branca. Também podem ser opalescentes ou translúcidas e terem um orifício natural. Receptoras. Exemplos de pedras receptoras incluem a pedra da lua, água marinha, esmeralda, olho de boi, quartzo rosa, turmalina rosa, kunzita, lapislázuli e sugilita. São ligadas à Lua, Vênus, Saturno, Netuno, Júpiter e aos elementos terra e água, né? As emissoras é fogo e ar. Nem todas as pedras se encaixam facilmente em uma dessas categorias, mas é um bom sistema para nos ajudar a relacionar as pedras com seus poderes básicos. Algumas contêm uma mistura dessas energias, como o lapislázuli. Na apostila, vai um monte de pedra, uma relação de quase todas as pedras, quer dizer, não tem todas, porque são mais de 4.000 existentes, catalogadas. Mas as principais, as que a gente pode utilizar em trabalhos de radiestesia, na mesa radiônica, em trabalhos terapêuticos, né? Estão todas relacionadas na apostila. E lá tem se ela é receptiva, se ela é receptora ou se ela é emissora, né? Porque não é tão fácil você caracterizar, tá? Cores, aí já é fácil. A cor é poder e as pedras coloridas são duplamente poderosas. Eis algumas dessas energias. Aí vamos dar uma paradinha e a gente vai entrar em cor. Vamos parar 10 minutinhos, 9h10 a gente volta e a gente prossegue com o curso, tá? Tomar uma água, ir no banheiro, 10 minutinhos. 9h01, 9h10 a gente volta, tá bom? Pra continuar. Até mais.